Pregação: o silêncio e a maturidade espiritual. Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com você sobre algo que muitos não entendem, mas que é essencial na vida cristã: o silêncio. A maioria das pessoas pensa que maturidade espiritual é estar sempre falando, pregando, ensinando. Mas a verdadeira maturidade muitas vezes se revela no saber calar. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, ficou em silêncio em alguns momentos cruciais da sua vida. Diante de Pilatos, diante dos acusadores, ele não se defendeu. E sabe por quê? Porque aquele não era o tempo de falar, mas de cumprir o propósito. Nós vivemos em um mundo barulhento, um mundo em que todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer se justificar, todo mundo quer ter a última palavra. Mas o Espírito Santo nos ensina que, muitas vezes, o verdadeiro poder está em se calar. O silêncio, meus amados, não é vazio. O silêncio é cheio de propósito. O silêncio é cheio de revelação. É no silêncio que Deus trabalha no mais profundo da nossa alma. Quantos aqui já perceberam que, quando você fala demais, acaba perdendo a unção? Mas quando você se cala, o Espírito de Deus fala por você? A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de falar e há tempo de calar. Maturidade espiritual é discernir esses tempos. Muitas vezes o inimigo quer nos provocar. Ele quer tirar de nós uma palavra precipitada. Ele quer que você responda na carne e não no espírito. Mas quando você aprende a se calar, o inimigo fica confuso. Veja, o diabo tentou Jesus de todas as formas. Tentou com palavras, com acusações, com humilhações, mas o silêncio de Jesus foi a maior resposta, porque o silêncio dele falava mais alto do que qualquer defesa. E aqui está um segredo para a sua vida. Quando você se cala diante dos homens, Deus fala por você diante do céu. Amados, depois dos 60 anos, muita coisa muda na nossa vida. A juventude é cheia de palavras, cheia de explosão, cheia de reações. Mas com a maturidade, aprendemos que o silêncio tem mais poder do que 1000 discursos. Quando você já caminhou uma longa jornada, você descobre que não precisa provar nada para ninguém. Você entende que a sua vida fala por você, seu testemunho fala, seu caminhar com Deus fala, e muitas vezes o silêncio é a prova de que você já venceu dentro de si aquilo que antes te tirava do controle. O salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Perceba, aquietar-se não é apenas parar de se mover, mas também parar de falar, parar de se justificar, parar de se defender, porque é no silêncio que Deus se manifesta. Irmãos, a maturidade espiritual é como uma árvore frondosa. No começo, quando é uma muda, qualquer vento balança. Mas com o tempo, as raízes se aprofundam, e aquela árvore já não precisa se mover tanto, porque a sua força está dentro dela. Assim é o crente maduro. Não precisa falar muito, porque a sua vida já é a mensagem. Escute bem, quem fala demais se desgasta. Quem fala demais perde a unção. Quem fala demais se expõe. Mas quem sabe calar, esse permanece firme, inabalável, cheio de autoridade espiritual. O silêncio não é covardia. O silêncio é sabedoria. O silêncio é arma espiritual. E quando o inimigo pensa que você perdeu por se calar, na verdade, você venceu porque deixou Deus agir. Aleluia! Eu quero terminar dizendo uma coisa. Se você está passando por um momento em que não tem respostas, não se desespere. Talvez Deus esteja te ensinando a calar. Talvez Ele esteja te levando a um nível de maturidade onde você não precisa provar nada para ninguém. Acredite, quem precisa ouvir vai ouvir a voz de Deus dentro do silêncio da sua vida. E assim como Jesus venceu, não apenas com palavras, mas com silêncio, você também vencerá. Porque quando você se cala, o céu fala. Quando você se cala, o Espírito age. E quando você se cala, Deus te exalta no tempo certo. Glória a Deus! E não se esqueça, inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem a sua fé.